Na aula passada você aprendeu os passos da hipnose. São os passos mais clássicos. Vamos subir de nível? Vamos falar de conceitos mais profundos? Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês para falar sobre o loop hipnótico. O loop hipnótico foi um conceito que James Tripp usou bastante e é interessante para você entender que você precisa botar a pessoa a entrar em alguma dessas etapas. E a indução, ela é uma coisa que ajuda muito você a entrar em alguma desses processos. E nesse círculo, independente de onde você entrar em primeiro, um vai indo para o outro e vai retroalimentando. E por que loop hipnótico? Porque durante todo o processo de hipnose, você está neste processo e vai intensificando a hipnose. Então vamos entender. Tem a parte da fisiologia, a pessoa precisa sentir alguma coisa. Se ela sentir algo, ela pode começar a entender que ela está hipnotizada, mas ela precisa também passar por uma experiência. Eu vou explicar isso aí e vou dar um exemplo. Ela precisa passar por uma experiência. Ela também precisa ter a crença, ela precisa acreditar que o que isso está acontecendo é por um processo hipnótico. E outra coisa, ela precisa estar num processo imaginativo. Independente de onde você entrar neste processo, um vai indo para outro e vai retroalimentando. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram, ou talvez algum hipnotista de rua, pedindo para você fazer este exercício aqui, de ficar nesta posição, certo? E aí ele começa a falar que os dedos estão colados. Olha o que acontece. Nesse processo, a pessoa ela pode começar a acreditar que ela está sendo hipnotizada pela seguinte questão. Ela começa a imaginar, o hipnotista pede para ela imaginar que tem uma cola escorrendo entre os dedos. Nesse momento, ela pode dar uma apertadinha nos dedos. Nesse momento, ela tem uma sensação. Ela começa a ter experiência de que seus dedos estão colados. A partir disso, ela começa a acreditar que realmente ela está passando por um processo de hipnose. E aí, uma coisa vai alimentando a outra. A crença faz com que a pessoa imagine mais, faz com que ela sinta mais, porque ela começa a perceber os dedos mais, ela começa a passar por uma experiência de dedos colados maior, e uma questão vai alimentando a outra e o processo vai sendo retroalimentado e potencializado. E daí você faz a pessoa passar por uma outra experiência. Olha, agora a cola dos seus dedos vai passar para os seus pés. Se ela tiver uma pequena sensação e você valorizar essa pequena sensação, vai fazer com que ela comece a passar por uma outra experiência, começar a ter outros tipos de crença, e ela começa a ter o que a gente chama de heteroação. O que é? Ela começa a ter experiências hipnóticas diferentes. E essas experiências hipnóticas diferentes potencializam o resultado. Isso é uma explicação do porquê que o loop hipnótico ele é tão importante para a gente. E isso é uma coisa que a gente vê em alguns cursos falam do loop hipnótico. Agora eu vou passar um entendimento que é um pouco mais profundo, que dentro da minha formação em hipnose clínica e científica, tem um módulo, né, um curso específico para trabalhar com regressão. E lá eu falo muito sobre o hipnotismo avançado. E eu vou dar, uma coisa que eu dou em 10 horas, eu vou dar aqui em alguns minutos para vocês um conceito bem interessante de por que a hipnose funciona. Isso é uma coisa que você não vai ver em nenhum lugar num curso num formato como esse. Também, além de ter do curso de hipnose clínica, aliás, perdão, além do curso de regressão, que tem esse hipnotismo avançado, você também pode comprar o curso em regressão separado, porque vale a pena até para quem já é hipnotista, porque vai ter um entendimento mais profundo sobre os processos de hipnose. Que eu vou falar aqui para vocês agora, que eu vou botar uma imagenzinha aqui para vocês. Eu pego a cola porque isso é muita coisa, gente. Né? Então, eu vou pegar, vou botar essa imagem aqui para vocês entenderem o processo. Quando você tem que entender alguns objetivos que você tem que ter em mente
para que você consiga fazer a pessoa entrar neste loop hipnótico, para que ela entre num processo de hipnose, para que ela, por que que existe o rapport, por que que existe o pre-talk, por que que existe todo um processo de indução? Por que que esses processos precisam ser feitos? Para realmente a gente entrar num processo de convencimento. Que a partir do convencimento, você consegue trazer uma verdade para essa pessoa. E quando uma coisa se torna verdade, que vira uma crença, a pessoa consegue fazer uma ação. Olha só que coisa maluca. Então, o processo, olha só, eu estou pegando uma conceituação extremamente complexa. Como eu falei, eu tenho um curso, 10 horas falando só sobre isso. Só sobre isso, desse gráfico que eu mostrei aqui para vocês. Quando você vai fazer um processo hipnótico, você cria um símbolo. Por exemplo, a indução é um símbolo em que eu dou para esses gestos uma causalidade, uma causa e efeito. Eu digo que quando eu encostar o dedo na sua testa, você vai entrar num estado profundo de transe. Eu crio uma causalidade. Só que antes disso eu preciso fazer um processo de convencimento. Eu preciso convencer a pessoa de que este processo irá acontecer. E para você fazer um convencimento, você tem que ter entendimentos de como convencer a pessoa, de processos de persuasão. Eu estou te dando a base, certo? Agora, explicar sobre persuasão realmente é um curso de 10 horas, no mínimo, para você entender como persuadir de maneira real. Uma vez que a pessoa está persuadida, ela está convencida dessa causalidade deste símbolo, a causalidade passa a ser verdade. A pessoa começa a acreditar. E essa causalidade, sendo verdade, vira uma crença. Que é uma coisa mais profunda que só a verdade. A pessoa, ela realmente sabe que essa causalidade vai acontecer. Para que ela tenha esta crença, ela precisa ser convencida. Então, o processo de hipnose é um processo de convencimento. E por que uma vez que se torna crença, vira uma ação? Porque nós, seres humanos, a gente só consegue caminhar se a gente tem certezas, se a gente tem crenças. A gente só faz algo se a gente tem crença, a gente está seguro, a gente se sente à vontade para se movimentar a partir do momento que a gente tem crença. Se a gente tem dúvida, a gente tem insegurança e imobilidade. Eu estou falando um processo bem filosofal aqui. Mas para você entender um pouco mais a profundidade da hipnose. Uma vez que virou crença, aí sim, a causalidade que você deu lá na frente consegue virar uma ação. Pegando o gráfico de novo. Um símbolo que traga uma causalidade para gerar um convencimento, que uma vez esse convencimento vira uma verdade, que vira uma crença, que vira uma ação. Guarda esse gráfico, aprofunda isso na sua mente. Estude um pouco mais sobre persuasão, que isso vai fazer com que você, como hipnotista, traga melhores resultados. Estou trazendo um resumão aqui, mas já é uma base para você, caso queira se aprofundar sobre esse processo. Isso você não vê em nenhum lugar, tá? Isso, no Brasil, você não vai encontrar nenhum material em português e praticamente nenhum professor explicando sobre esse processo. Quem entende bem esse processo é um exímio hipnotista, principalmente em psicoterapia. Guarda isso para vocês. E daí eu vou passar uma frase de Carl Weisman, que é bem interessante, que é um hipnotista bem interessante, com grandes estudos em cima disso. Ele falava que hipnotizar é sugestionar. Sugestionar é convencer. Só sugestiona quem convence e só quem convence hipnotiza. Qual que é a conclusão que a gente tira disso? Que as técnicas, os processos, roteiros, protocolos, eles são o que menos importa. O mais importante é você saber trazer a causalidade através do convencimento.
para a pessoa. A técnica é o que menos importa. Você consegue hipnotizar a pessoa com um estalar de dedos, ou você consegue hipnotizar a pessoa pela forma como você sentou. O importante é você entender o processo, os porquês do processo, que está naquele ciclo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Entendendo isso, você tem a sua capacidade de criar a sua própria técnica. Aquele processo que eu falei de rapport, convincer, indução, você nem precisaria dele. Mas isso não dá para explicar num curso rápido como esse. Então, entenda que esta profundidade, mas utiliza aquele processo da aula anterior para você começar os seus primeiros passos com hipnose. Interessante? Gostou? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a vantagem de utilizar a hipnose em processo de psicoterapia? Isso fica para a próxima aula. Até lá!